Professor, essa pergunta tem sido constante. Afinal de contas, é válido ainda a proibição dos alimentos impuros? Nós já falamos em outros programas, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre isso. Eu destaquei aqui, Tito, alguns versículos, né? E estou aqui sublinhando alguns versículos para eu poder explicar para o nosso irmão o porquê que nós não devemos usar carnes imundas, mesmo que Levítico 11 esteja num contexto em que há outros aspectos da lei, como por exemplo a purificação da mulher após o parto, leis acerca da lepra e tudo mais. Veja, a lei, o termo lei significa instrução e se refere a todas as instruções de Deus que estão na Bíblia. E na maioria das vezes, por exemplo, nos escritos de Paulo, o termo lei se refere aos escritos de Moisés. Então, aos 5 primeiros livros e tudo que está contido ali. Agora, quando analisamos a lei de Moisés, percebemos que mesmo Moisés não tendo dividido a sua lei, há na lei de Moisés aspectos diferentes desta mesma lei. Aspectos de ordem cerimonial, aspectos de ordem higiênica, aspectos de uma ordem moral, aspectos de ordem dietética. E por isso nós precisamos avaliar quais desses aspectos são princípios universais e quais são costumes ou princípios aplicados a uma cultura específica. Por exemplo, por que nós cremos que Levítico 11 se aplica inclusive aos cristãos? Pelo seguinte, em Levítico 11, verso 7, Deus proibiu o ingerir inclusive a carne de porco. Por quê? Porque os pagãos sempre fizeram isso. Os pagãos comiam qualquer tipo de carne. Porém, em Gênesis, quando Deus libera o uso de carne numa circunstância emergencial no dilúvio, você percebe claramente em Gênesis 7, verso 2, que Deus faz a separação entre animais puros e impuros. Então a raça humana tinha noção desde aquela época do que era próprio e do que era impróprio para a alimentação. Mas como a raça humana desobedeceu a Deus, Deus reforçou essa orientação ao povo de Israel. E por que essa orientação não era só para o povo de Israel? Olha o que Deus fala no verso 43 em relação ao comer carnes imundas. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Esse termo abominável, ele é muito forte. Para Deus utilizar o termo abominável em referência a uma carne imunda, isso demonstra que isso aqui não é uma orientação simplesmente de ordem cultural, não. É um princípio dietético de ordem universal. Porque se algo abomina a Deus, é porque um princípio de saúde de ordem universal está sendo transgredido. Certo? E um outro detalhe, querido irmão, tanto o corpo do Filho de Deus que viveu nos dias de Israel, quanto o seu corpo, que é um cristão que vive nesse período, o corpo de um e de outro é o templo do Espírito Santo. É o santuário do Espírito Santo. E nós não podemos jogar lixo para dentro do corpo, contaminando o corpo que é a morada do Espírito. Nós estamos num conflito cósmico, meu irmão. Mesmo que ninguém compre a salvação pelo que come ou deixa de comer, porque a salvação é um dom de Deus por meio de Jesus Cristo, quanto mais saudável o seu corpo estiver, mais saudável a sua mente estará. E se a sua mente estiver saudável, mais apta a sua mente estará para receber as impressões do Espírito Santo. Então nós não podemos nos colocarmos em desvantagem no conflito cósmico utilizando alimentos impróprios. E para finalizar, para não me delongar muito nessa resposta, porque ela é ampla, se você ler Marcos capítulo 7, eu já expliquei em alguns momentos aqui no programa, você verá que ali Cristo não está liberando as pessoas para comerem carnes imundas, por 2 motivos. Primeiro, porque o assunto em Marcos 7 não é carne imunda. O assunto é comer sem lavar as mãos como ritual de purificação.
Então, quando Cristo considera puros todos os alimentos em Marcos 7, ele considera puros todos os alimentos, mesmo que a pessoa não lave as mãos naquele ritual de purificação. E o outro motivo que nos leva a concluir que carne de porco não estava sendo discutida é que na mesa dos judeus com quem Jesus falava, não existiam essas carnes imundas. Então, não pode-se descontextualizar Marcos 7 para levar o capítulo a contradizer um princípio dietético universal ensinado em Levítico, capítulo 11.